Agora vamos conhecer o aparelho reprodutor masculino. Dividimos ele em porção externa, os órgãos externos e os órgãos internos. Os órgãos externos, observe na figura, indicados em vermelho, com as setinhas em vermelho, constituído pela bolsa escrotal, testículo, epidídimo e parte do duto deferente, situado no interior da bolsa escrotal. E, logicamente, o pênis, que é o órgão copulatório. Já nas setas em azul, estão indicados os órgãos internos, parte do duto deferente, situado na cavidade pélvica, a vesícula seminal, o duto ejaculatório, a próstata e a glândula bulboretral, que não é vista nesta figura. Bom, a bolsa escrotal, ela tem um papel importantíssimo junto com o funículo espermático, que é indicado na figura ao lado. Esses dois elementos vão abrigar e proteger os testículos. Além disso, vão permitir uma mobilidade do testículo conforme a temperatura ambiental. Isso é extremamente importante para preservar a boa produção do hormônio masculino, que é a testosterona, e também os espermatozoides. É necessário 2 graus abaixo da temperatura do nosso corpo. Nossa temperatura é de 36,5 aproximadamente, né? Então, para que ocorra uma boa produção dos espermatozoides e da testosterona, é necessário 2 graus abaixo. Com isso, o músculo dartos presente na bolsa escrotal e o cremaste no funículo espermático permite a mobilidade do testículo, aumentando a sua temperatura, quando aproxima ele do nosso corpo, da parede pélvica, e relaxa para poder afastá-lo e assim diminuir a sua temperatura. Bom, no corte mediano do testículo, que vocês observam na menor figura, percebemos uma série de compartimentos que nós chamamos de lóbulos. No interior desses compartimentos, podemos observar o túbulo seminífero, contendo 3 tipos celulares importantes na produção de testosterona, que é lançada diretamente na corrente sanguínea, na produção das células espermáticas e de nutrientes que vão ser oferecidos para esses espermatozoides ainda imaturos. Bom, esses espermatozoides são encaminhados para o epidídimo através do duto eferente, alcançando aí o duto do epidídimo. O epidídimo é um órgão formado por uma estrutura tubular membranosa, que está toda enovelada e ocupando a porção posterior do testículo. Tem algo em torno de 4 centímetros de comprimento. Nós medimos o epidídimo em 3 porções. A parte superior, indicada em azul, é a cabeça do epidídimo. Logo abaixo, a porção mais alongada, o corpo. E, finalmente, a cauda do epidídimo, onde vai ser formado o duto deferente. Os espermatozoides que alcançam o interior do epidídimo vão percorrer toda essa estrutura tubular ao longo de 14 dias aproximadamente. Isso é importante para poder ocorrer uma maturação dos espermatozoides. É aí que o flagelo do espermatozoide se torna mais ativo, capaz de motilidade, de ter um movimento para alcançar o duto deferente e migrar até a vesícula seminal. Além disso, pode ser armazenado ao longo de 1 mês aproximadamente. Bom, o duto deferente, como já foi dito, vai ter a responsabilidade de encaminhar os espermatozoides e os nutrientes obtidos no epidídimo até a vesícula seminal. Observem que o duto deferente, parte dele está na bolsa escrotal e outra parte fica situada dentro da cavidade pélvica. E observem que o epidídimo ele se associa a um duto que fica situado logo abaixo da vesícula seminal, que nós chamamos de duto ejaculatório. Essa vesícula, essa glândula seminal, vai ser importante na produção de uma secreção nutritiva para manter os flagelos ativos e também uma proteína de coagulação.
Essa proteína de coagulação com pH básico vai inativar a barreira ácida situada no canal vaginal, bem próximo ao útero. Então, nessa região, existe uma secreção viscosa que protege o útero da ação de micro-organismos. Lembrando que o útero é um órgão estéril. Então, a secreção da vesícula seminal, ela coagula a secreção vaginal, criando espaços necessários para a penetração dos espermatozoides no interior do útero. Bom, a secreção da vesícula seminal encontra os espermatozoides oriundos do duto deferente, nesse duto indicado aí no quadro, que é o duto ejaculatório. O duto ejaculatório encaminha a secreção da glândula seminal e os espermatozoides para a uretra prostática. Reparem na figura, a uretra prostática situada bem no centro da próstata. Bom, nesse local, uma nova secreção é fornecida, que nós chamamos, que é a secreção prostática. Vai formar boa parte do que nós chamamos de sêmen ou esperma. Observe que mais nutrientes são oferecidos para os espermatozoides, para eles sobreviverem toda a migração ao longo do útero e da tuba uterina. Bom, mais um slide falando sobre aí a próstata. Repare aí, produzindo enzimas proteolíticas, o PSA, por exemplo, pode ser avaliado para indicar uma alteração funcional da próstata. Esse é um assunto que levamos muito tempo. Vamos conhecer um outro órgão interno do aparelho reprodutor masculino, que nós chamamos de glândula bulbouretral. Essa glândula, situada na musculatura que controla a micção, é responsável pela produção de uma secreção viscosa que, além de lubrificar a glande peniana, preparando o pênis para um coito adequado, também retira vestígio de urina ao longo da uretra esponjosa. Então, com isso, a urina ela é ácida e é capaz de eliminar parte desses espermatozoides. Então, a glândula bulbouretral retira, ao passar pela uretra esponjosa durante a excitação masculina, vai retirando o vestígio de urina e lubrifica a glande peniana para favorecer o coito. Bom, o pênis ele é constituído por duas porções. A raiz peniana, indicada em azul, que fica presa à parede pélvica, e o corpo peniano, que é a parte livre, pendurada. Na raiz peniana, observamos que o corpo esponjoso ele é volumoso. Essa região nós chamamos de bulbo da raiz peniana. E o bulbo ele é envolvido por um músculo chamado músculo bulbo esponjoso. Já os corpos cavernosos presentes na raiz são chamados de ramos. E nos ramos nós observamos os músculos isquiocavernosos. Esta musculatura citada no bulbo e nos ramos vão ser importantes para o jateamento do esperma durante a ejaculação. Na figura ao lado, em corte transversal, podemos observar em azul os corpos cavernosos situados dorsalmente no pênis, extremamente volumosos. E o corpo esponjoso menor, ventralmente no pênis, envolvendo aí a uretra esponjosa. Todos os três vão ser compostos de tecido erétil, capaz de receber o sangue durante a excitação, mantendo assim o pênis ereto para uma boa cópula. Após a ejaculação, o sangue presente no interior dos corpos cavernosos do corpo esponjoso é retirado através do sistema venoso e assim o pênis se torna flácido novamente. Vamos ver agora o aparelho reprodutor feminino, que tem a responsabilidade de produzir o gameta feminino, os óvulos e os hormônios progesterona e estrogênio. Na figura, nós observamos os órgãos internos, formados pelo útero, ovário, tuba uterina e vagina. E os órgãos externos? Observem que o monte pubiano
é a porção mais superior, onde vocês observam aí os pelos pubianos. O mômito pubiano tem uma coxinha adiposo considerável, que tem a importância de proteção mecânica, vai amortecer o impacto durante o coito. Sobre ele, os pelos pubianos vão ter a importância de proteger o ósseo vaginal e o ósseo da uretra de partículas sólidas, de impurezas. Essas projeções laterais que nós observamos na vagina, que partem do monte pubiano, são os grandes lábios. Os grandes lábios têm a mesma constituição do monte pubiano, e a sua função é obstruir o ósseo vaginal e o ósseo externo da uretra. Essa mesma função também observamos pelos pequenos lábios, que são essas projeções formadas pelo epitélio, que ficam margeando ou pudendo a área onde nós encontramos aí o ósseo externo da uretra, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, o ósseo externo da uretra e o ósseo vaginal. Então, os pequenos lábios, eles unidos, vão fechar, obstruir a passagem de sedimentos para o interior. Isso é muito importante, principalmente para as crianças que não têm um hábito de higiene adequado. Então, a criança pode tirar a fraldinha e aí partículas, né, impurezas, podem atingir o pudendo. Bom, acima, na posição mais superior dos pequenos lábios, observamos o clitóris, que é um órgão excitatório. Tá? Nessa imagem, observamos aí a glande do clitóris, que é um órgão homólogo ao pênis. Mais internamente na parede, observamos o corpo clitoriano e as projeções laterais, que fica no interior da parede pélvica, nós chamamos de ramos do clitóris, que é homólogo aos corpos cavernosos que nós encontramos no pênis. E a estrutura homóloga ao corpo esponjoso são os bulbos. Observem que os bulbos se projetam na parede pélvica, envolvendo aí o canal vaginal. Bom, agora vamos falar sobre os órgãos internos, constituídos pelo útero, tuba uterina, vagina e, logicamente, o ovário. O útero é um órgão piriforme, em forma de pera, músculo membranoso. Se nós realizarmos um corte desse órgão, podemos observar, indicado aí na figura ao lado, um corte histológico, o perimétrio, que é a parede mais externa, o miométrio, que é representado pelo músculo liso que compõe o útero, e a parede mais interna, que é o endométrio. É no endométrio que o ovo vai nidar para se desenvolver em embrião e em seguida o feto. O endométrio, quando não fixa, não abriga o embrião, ele é perdido através da menstruação, é eliminado através do canal vaginal. Lembrando sobre a sua importância, que é fixar o ovo, nidação, e o desenvolvimento do embrião. Graças a essa musculatura, que o útero consegue se desenvolver consideravelmente para abrigar toda a gestação, toda a formação do bebê. Dividimos o útero em 3 porções. A porção acima da tuba uterina nós chamamos de fundo uterino. Abaixo da tuba uterina é a região que chamamos de corpo, e a porção mais distal, voltada para o canal vaginal, nós chamamos de colo uterino. Bom, a tuba uterina, também conhecida como trompa de Falópio, tem a responsabilidade de transportar o óvulo liberado pelo ovário até o útero, até a cavidade uterina, onde o ovo fertilizado vai nidar. Observe na figura que parte da tuba uterina fica no interior da musculatura do útero. Essa porção nós chamamos de intramural. Assim que a tuba sai do útero, existe uma área
de estrangulamento, que nós chamamos de istmo. Em seguida, a ampola, infundíbulo e as fímbrias, que ficam situadas na porção distal do infundíbulo. As fímbrias têm a responsabilidade de capturar o óvulo liberado pelo ovário e levar para o interior da tuba uterina. A ampola está indicada em amarelo, que é a região adequada para a fertilização do óvulo. Neste local, quando ocorre a fertilização, é garantida a nidação desse ovo na parede do útero, no endométrio. Bom, o ovário, além de produzir o óvulo, que já foi dito amplamente, também tem a responsabilidade da produção dos hormônios femininos, que nós chamamos de progesterona e estrogênio. E qual é a importância do canal vaginal? 3 aspectos. Um deles é o órgão copulatório, onde o pênis vai lançar o sêmen para uma boa fertilização. Além disso, é o local de excreção da menstruação, ou seja, o endométrio sendo liberado através do canal vaginal, e é o canal do parto. Podemos observar na figura ao lado, né, a cabeça do bebê percorrendo aí o ósteo vaginal. Bom, observem que na porção mais anterior do canal vaginal, próximo ao ósteo vaginal, nós encontramos 2 glândulas chamadas de glândulas vestibulares maiores. Essas glândulas vão lubrificar o canal vaginal durante a excitação feminina, garantindo um coito sem lesões no canal vaginal. Existem as glândulas vestibulares menores ao longo de todo o canal vaginal. Bom, por último, vamos falar sobre sistema nervoso. O sistema